Luta com Deus. Eu me direciono nessa manhã, trazendo-vos uma palavra aos ouvintes dessa rádio que está interligada, e vai através dessa programação os ouvintes ouvir na cidade de Barretos, Rádio Mebari. Que Deus abençoe. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 32, o verso 22, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou e fez-lhe passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E perguntou-lhe Jacó: dize-me o teu nome. Mas o homem respondeu: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou. Jacó naquele dia, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs a Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem do nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Olha essa palavra que Deus tem falado conosco durante essa época. O verso de número 24, quando a parte B diz: Jacó, porém, ficou só. Dentro desse versículo, Jacó, porém, ficou só, eu vos trago uma experiência que aconteceu comigo durante essa época. Eu estava trabalhando e eu tive um acidente, caí de uma casa de 5 metros de altura. Depois que eu tomei esse combo, eu aderi sobre a minha coluna alguma hérnias de disco, segundo a medicina, na L4, L5, parte sacro, nessa parte lombar aqui da coluna. E eu vou dizer para você que eu fui atingido por esse mal, amados, e não consegui posição para ficar. Eu passei aproximadamente algumas madrugadas sem dormir. E parece que não, mas só existia uma posição no meu corpo que eu não sentia dores. A única posição era de joelhos. E eu falei: meu Deus, eu não consigo deitar, eu não estou conseguindo ficar de pé, eu não estou conseguindo me sentar, eu estou com grande dificuldade. Então, já que eu estou de joelho, eu me senti como se Deus tivesse colocado uma ferramenta poderosa nas minhas mãos e disse: filho, está na hora de você usar essa ferramenta. E através do joelho eu comecei lutando e passando a minha madrugada com Deus, dedicando-se da meia-noite até as 5 da manhã, às 6 da manhã, dedicando-se à vida em oração, buscando a Deus, intercedendo pelo povo, intercedendo pela vida dos pastores, pela vida da igreja, pela vida do rebanho que o Senhor tem nos dado a tomar conta
pela vida de ministros da igreja, do ministério da Igreja Batista Reviver da cidade de Barretos, colocando assim a nossa vida em oração dentro de uma corrente forte de oração nas madrugadas. E Deus tem me restaurado. Eu já estou conseguindo hoje ficar de pé, sentar. Ela vai vir contigo? Eu já estou conseguindo me deitar. Mas eu não parei de ficar de joelhos durante a madrugada. Me chamou a atenção essa palavra, porque Jacó ficou só. Eu fiquei imaginando por que Jacó ficou só. Sua esposa poderia estar com ele, seus filhos poderiam estar com ele, sua família poderia estar com ele, mas não, Jacó, porém, ficou só. Foi uma época em que Jacó, creio eu, coloca dentro do coração dele que ele queria uma mudança, ele queria dar um basta na sua vida de Jacó, e ele queria iniciar uma vida de Israel. Até o princípio da sua vida, onde dentro de enganos e mentiras surgiram na vida de Jacó, dentro de ameaças de morte, onde seu próprio irmão, odiando ele, querendo matá-lo, ele estava próximo de um encontro do seu irmão Esaú, e ele sabia que ele precisava de uma mudança. Então ele passa as suas mulheres, os seus filhos, fica só no Val de Jaboque, e ele luta com Deus. Algumas traduções do título diz: Jacó luta com Deus. Outras dizem lá: Jacó luta com o anjo. E outras dizem: Jacó luta com o homem. Eu trouxe isso para dentro de mim, e eu vi que quando Jacó estava nesse Val de Jaboque, ele começa lutando com um homem. E eu fiquei me perguntando: como homem é? Porque Deus se fez homem para poder competir com Jacó naquela madrugada. Deus se colocou como se fosse no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, para poder entender os momentos de Jacó, e para poder mudar a sua história, para poder transformar a sua natureza, a sua vida, que talvez seria uma vida de engano até antes dele entrar nesse Val de Jaboque, nesse Peniel com Deus. Mas depois que ele entrasse nesse Peniel com Deus, ele seria transformado pela glória do Senhor. Então, durante esse tempo dessa luta, algumas coisas me destacam na vida de Jacó, porque ele começa resistindo à madrugada. Ele começa passando horas lutando com aquele homem. Ele começa resistindo. O homem diz para ele: ei, me deixa-me ir, porque já está amanhecendo. E Jacó começa dentro daquela resistência, dizendo: não, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Eu preciso mudar a minha história. E ele começa dentro de uma resistência, ouvinte. Eu quero dizer para você nessa manhã: resista. Está escrito em Tiago 4:7: resiste ao diabo, porque ele fugirá de vós. Satanás vem trabalhando de todas as maneiras para tentar te destruir tua casa, tua família, teu casamento. Mas se você resistir, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Jacó começa resistindo. O homem começa perguntando para ele: como é o teu nome? Ele começa dizendo: meu nome é Jacó. Ele começa colocando diante de Deus a sua sinceridade. Você sabe, meu ouvinte, que Deus ama a sinceridade no íntimo. Está escrito no Salmo 51. Se há uma coisa que é muito aborrecível ao coração de Deus, é a hipocrisia. Sabe o que é a hipocrisia? É a arte de ensinar aquilo que não existe na sua vida. Você tem que ser o que você é. Você não pode vestir uma roupa daquilo que você não é. Eu vou dizer para você: eu sou uma realidade no meu ministério.
Aquilo que eu ensino no altar de Deus junto com a minha esposa é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu tenho ensinado aos pastores e ministros que estão comigo é aquilo que eu vivo dentro da minha casa, da minha vida. O tanto é que eles fazem parte da minha casa, da minha vida, da minha mesa. O meu povo faz parte da minha história dentro da minha casa. No meu ministério não existe aquilo de que membro da igreja não pode conhecer minha casa, não. No ministério que eu apacento, que Deus deu para mim, não existe aquilo que ovelha não pode conhecer a casa de pastor e não comungar. Não existe isso. A sinceridade é uma coisa tremenda. O nosso Deus começou entendendo que Jacó reconhecia os seus enganos. Ele sabia que a sua semente do passado estava trazendo grandes prejuízos para o seu presente e para o seu futuro, iria complicar a sua vida. Então ele para, ele dá um basta e decide ter uma mudança. E o homem diz para ele: olha, você não vai se chamar mais Jacó, você vai colocar um ponto final dessa vida de Jacó agora. Você vai ser transformado em Israel. O ato da regeneração, o ato do novo nascimento, o ato da salvação na vida de um ser humano, nascer de novo. O que te salva não é o batismo nas águas. O que te salva não é a roupa que tu põe no teu corpo. O que te salva não é o véu que tu põe na tua cabeça. O que te salva não é as velas que tu acende no canto das tuas portas. O que te salva não são os santos que você coloca dentro do seu santuário. Mas o que te salva é quando você tem um encontro com Deus através de Jesus como homem. É quando você entende que Ele se fez homem para tomar sobre si as tuas dores, as tuas enfermidades. Quando você entende que o pecado da sua condenação, ele foi sobre o Calvário, sobre a morte de Jesus. E ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos para te dar a vida eterna. Me chama a atenção quando João está escrevendo sobre o amor de Deus. Quando ele começa no capítulo 3 dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele procura o tamanho do amor. Ele olha para o horizonte. Ele olha para os mares. Ele olha para as naturezas. Ele olha para os grandes governos, mas ele não consegue encontrar algo comparável a esse amor. E ele então diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tem a vida eterna. Ele não encontra nada comparável ao amor de Deus em Jesus de se fazer homem e a nossa justiça no Calvário. Jacó segura aquele homem e Deus, na sua divindade, diz para ele: agora você não vai poder me segurar, eu vou te machucar. E Deus toca na juntura da coxa de Jacó e desloca o seu nervo. Quando Deus desloca aquele nervo de Jacó, Ele destrutura Jacó. As forças de Jacó se acabam e Deus então lhe transforma em Israel. Aquela marca, eu fico imaginando quando Jacó vai chegando em casa e os filhos vão perguntando: o que foi com o pai? Ele está mancando. O que foi com o pai? O que foi com o pai? Jacó começa contando: eu tive um encontro, eu tive um Peniel, eu fiquei face a face com Deus e Ele mudou minha história.
Peraí. Não tá dando. Obrigado, Gabriela. Nada. A avó não quer, não? Acho que não. Nossa. Aí, vô, tem que pegar a doença. Pegado essa qual? O quê? A Vision. Essa daí que era pra tu ter pegado lá do carro. Ah, é? Quanto que é? O cara tá vendendo. Não, não tá vendendo não. Eu queria comprar. Eu perguntei pra ele se ele queria vender pra mim. Ia comprar, já mandar pintar, colocar paralama. É bonita aquela bicicleta. É porque tá imunda. Vai aparecer os negócios lá pra ali. Nossa, que fedor. Comprei, ó. É lá no Bradesco da Vida. Ela vai ver contigo? O João que vai ver? É, ele vai embora com ela. Ele já fez alguma vez? Ele sabe, né? É inteligente. Aí que banco é? Bradesco lá da Avenida. Acho que era no Itaú, já tinha que ir no Itaú. Ou no Santander. Mas tá andando rápido. 2 pontos ainda. Liga 2 pontos de gasolina. É gasolina aqui só. Gasolina de monte, né? Vai até o Guarujá e volta umas 10 vezes. Nada de merreca. Vai no Guarujá e volta umas